Olá, alunos e alunas da Escola de Música Christian Rafael de Oliveira. Hoje é dia de lição 5, então nós vamos aprender um pouco sobre a música que vai ser a valsinha, a gente também vai aprender um pouco sobre ligadura e também dando ênfase à inclusão do acorde de Fá agora nas nossas músicas. Tá, então para começar, essa peça ela foi composta pela autora da apostila, a Cristine Prado. E o nome da peça é Valsinha. Então, valsinha, a gente sabe que vem de valsa, né? Então, valsa é um estilo de dança, não é verdade? Então, algo interessante para a gente perceber é a fórmula rítmica que a gente vai ter aqui. Porque como é uma valsa, a gente sempre vai ter um 3/4. Então, quem não lembra sobre a fórmula rítmica, né? A gente tem o seguinte, o número de cima, ele está dizendo para a gente quantos tempos a gente tem em cada compasso. E o número de baixo está representando uma figura que vai valer um tempo. Ou seja, a gente vai ter três figuras que estão sendo representadas pelo número 4. E qual é a figura representada pelo número 4? A figura semínima. Então é isso aí. A gente vai ter três semínimas em cada compasso. Então, se a gente tem três semínimas, a gente pode usar de diversos métodos para preencher esse compasso. Como, por exemplo, a gente pode colocar uma mínima, que se a semínima está valendo um tempo, a mínima agora vai valer dois tempos, certo? Então a gente pode pegar uma mínima e uma semínima e a gente vai preencher o compasso da mesma maneira. Assim como nós podemos também pegar uma mínima e colocar um ponto nela, né? Fazer uma mínima pontuada, totalizando três tempos também. Porque, relembrando, quando a gente tem um ponto de aumento, a gente está acrescentando ao valor da nota metade dele, beleza? Então, no caso do 2, né, a gente tem uma nota que tá valendo, uma figura que está valendo 2, e aí a gente acrescenta um ponto de aumento que vale a metade da figura. Então, se a figura vale 2, o ponto vale 1. Então, a gente tem 2 mais 1, 3, certo? Então, o primeiro passo dessa música é a gente analisar ali essa fórmula de compasso, que é de valsa, né? Então, a gente tem um 3/4, assim como muitas outras valsas. A gente vai estudar um pouquinho de história da música e eu vou contar um pouco para vocês sobre os ritmos, né? Sobre as formas de composição, os gêneros musicais que a gente teve durante o passado. Essa valsa é simples, né? A gente tem figuras muito já conhecidas por vocês, e aí a gente vai ter uma sequência de ritmo bem tranquila em relação a outros tipos de valsa que a gente tem também. Então a gente começa com uma figura de dois tempos, né, seguida de um, e ele segue esse padrão durante a música inteira. Em alguns momentos ele faz uma reviravolta, ele faz uma nota preenchendo o compasso inteiro, e às vezes também ele coloca o compasso dividido, né? Ele coloca três semínimas também no compasso. Essa música, como todas as outras, ela está trazendo com ela o dedilhado, que é um ponto muito importante nessas músicas. Não esqueçam de prestar atenção no dedilhado para não errar, tá bom? Então, quando a gente deixa o dedilhado pronto já, a gente consegue pensar em outras coisas, a gente consegue evoluir na música a ponto de conseguir adicionar novas coisas nela, certo? Então, quando você padroniza o seu dedilhado, você abre espaço na tua mente para interpretação, né? Então, tu vai poder ter muito mais espaço no cérebro para conseguir pensar numa interpretação para a tua peça. Então, tu não vai precisar ficar pensando o tempo todo em nota, pensando o tempo todo em tempo e o tempo todo em dedo também, entendeu? Então, quando tu já tem tudo isso preparado, fica muito mais fácil a interpretação. Um pouco mais para frente na melodia, a gente vai ver a presença de uma ligadura, né? Então, para quem não lembra, a ligadura ela serve exatamente como o nome sugere, né? Ela liga as notas. Só que ela liga de duas maneiras diferentes. Vai depender muito de onde ela está sendo aplicada. Nesse caso, a gente pode notar que a compositora está ligando duas notas iguais, certo? Então, lembre-se que eu estou falando de nota, né? Então, a nota Dó são duas notas iguais.
Só que as figuras são diferentes. A gente tem uma figura que está valendo 3 tempos, porque é uma mínima pontuada, e a gente tem uma figura que está valendo 2 tempos, porque é uma mínima sem ponto. Então, quando a gente liga duas notas iguais, dois dós de ritmos diferentes, né, com figuras diferentes, a gente está fazendo uma ligadura de tempo. Então, o que isso significa? Que eu vou pegar esses 3 tempos do primeiro dó e vou juntar aos 2 tempos do segundo dó. Entendeu? Então, a gente vai ter, totalizando com essa ligadura, a gente vai ter 5 tempos de dó. Entendeu? E como eu disse, existe outros tipos de ligadura também, que vai ser a ligadura de frase. Ela já serve para outra coisa, né? Que a gente chama de articulação. Então, o que é que acontece quando a gente tem uma ligadura que não é ligadura de tempo? Ela avisa pra gente que quando a gente for trocar de uma nota para outra, a gente não vai soltar, a gente não vai deixar um espaço de silêncio entre uma nota e outra. A gente precisa, ao soltar uma, a gente já tem que começar a tocar outra. Então funciona mais ou menos assim, quando a gente vai soltando a nota para ir para a próxima, quando está no meio do caminho a gente já começa a apertar a outra também. Então dessa forma a gente não vai ter nenhum espaço entre uma nota e outra. Então elas se tornam mais ligadas, né? Uma melodia mais fluida, porque ela não tem espaço de silêncio entre uma nota e outra. Mas isso a gente vai ver ainda mais para frente. Bom, agora uma coisa que a autora pede para a gente observar é a inclusão do acorde de Fá. Até pouco tempo a gente usava só o acorde de Dó e o acorde de Sol. Ou seja, a música estava em Dó maior, a gente usava o primeiro grau, que é Dó, e usava a dominante, que é o Sol, o quinto grau, né? A gente tem primeiro grau Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O nosso quinto grau é a dominante da escala e a gente precisava dessas duas notas para fazer uma música no padrão ocidental. Dito isso, agora a gente acrescentou um novo acorde, né? Que vai ter outra função ali. Então a gente tem o primeiro grau, que é o Dó. Aí agora o Fá vai ser qual grau do Dó? Dó, Ré, Mi, Fá. Então o Fá é o nosso quarto grau. Então a gente já colocou mais um acorde na nossa música. Isso faz com que a música comece a ficar um pouco mais completa, né? Porque ela supre a necessidade harmônica de outras melodias. Então, quando a gente usa só 2 acordes, tem momentos que o nosso ouvido pede que a gente use outros acordes, né? Faça uma outra base harmônica para a melodia tocar em cima. Então, eu quero que vocês observem que grau da escala vocês estão tocando. Um ponto importante também, que vocês já começaram a fazer com a professora Bruna, era a aproximação dos acordes, né? Então vocês vão achar a forma mais próxima de tocá-los. A própria apostila também já sugere uma posição para a gente fazer. O acompanhamento dessa peça, ele vem trazido de forma rítmica, né? A gente não tem notas escritas ali naquela parte de baixo. A gente tem uma linha rítmica com figuras ali que estão representando a forma com que a gente vai tocar esse acorde, né? Então, ele simboliza ali, a autora simboliza que a gente vai tocar a primeira nota do compasso, a semínima, no baixo, né? Então, se a gente tem um acorde de Dó maior, por exemplo, sendo tocado em Dó, Mi e Sol, a gente vai tocar o Dó sozinho, certo? E os outros 2 tempos do compasso, a gente vai tocar o resto do acorde. Então, que seria o Mi e o Sol juntos, né? Isso traz pra gente, claramente, um ritmo de valsa, né? Então, se vocês forem lá e pesquisarem algumas valsas para ouvir no Google, vocês vão perceber que todas elas são ternárias. Elas vão ter esse ritmo, né? Certo? Então esse ritmo é característico de valsa, assim como de outras danças. Então a parte teórica da música é essa. Você vai agora analisar as notas e vai tentar tocar em casa. Beleza? No próximo vídeo eu vou gravar
a música sendo tocada por mim, e aí a gente vai analisar alguns pontos em que dá para acrescentar alguma dinâmica e também algumas técnicas de articulação. Beleza? Até o próximo vídeo.